Marcelo, desse lado aqui. Tecnologia. Boa noite a todos. Que o nosso Pai derrame sobre cada um de nós o seu amor, o seu sublime amor, e que este amor nos alimente, nos sustente e permaneça em nós, para que nós possamos manter a nossa sintonia elevada com os nossos irmãos do plano superior. E em sintonia com esses irmãos, com certeza, nós sentiremos na nossa alma a paz, nas nossas mentes a serenidade. E em paz e com serenidade em nós nos sentiremos felizes. E é esta a proposta da nossa exposição da noite. Conversarmos um pouco sobre a felicidade. Para muitas pessoas, pelo fato de estarmos reencarnados em um planeta de provas e expiações, falar de felicidade é algo até que para muitos é contraditório, porque muitos dos nossos irmãos que caminham aqui ao nosso lado acreditam que é impossível sermos felizes enquanto em um planeta como o nosso, que está numa hierarquia de um mundo de expiações e provas, onde muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem que a felicidade não pode ser vivenciada na Terra. E começam a relatar acontecimentos negativos, contar histórias pessimistas, reclamações, murmurações. E isto, meus irmãos, muitas vezes se torna um hábito. E um hábito que é nocivo para que nós possamos verdadeiramente desfrutarmos de momentos bons. Porque a nossa sintonia se afasta desses irmãos do plano superior da vida, que muitas vezes ao nosso lado se encontram. E em nome de Deus, ao nosso lado estão para nos direcionarem por este caminho onde sim nós poderemos desfrutar, ainda reencarnados aqui neste planeta, de muitos momentos de alegria e de felicidade. E eu tenho certeza que no decorrer da nossa exposição, isso se tornará claro para nós que aqui estamos. Nós, enquanto encarnados, ainda, e os nossos companheiros do plano espiritual, os nossos irmãos desencarnados. Quando nós falamos de felicidade para algumas pessoas, fica mais fácil falar para elas de infelicidade. Mas infelicidade nós vamos ver logo a seguir, em um outro momento. A felicidade é uma conquista espiritual. É um bem-estar íntimo. É uma construção. É uma edificação que nós vamos realizando dia após dia. Mas também é uma conquista que muitos de nós já trazemos na nossa bagagem reencarnatória, de outras existências, da vivência de outras experiências, do bom aproveitamento das oportunidades que nos foram concedidas por Deus nessas outras diversas existências, como também das oportunidades e das experiências vivenciadas nesta atual existência, nesta nossa realidade existencial. A felicidade é um estado de bem-estar duradouro, é uma satisfação íntima e plena. São emoções positivas, como a alegria, a esperança, com uma percepção muito importante, a percepção de que a vida vale a pena, de que a vida tem um propósito. Porque, infelizmente, muitos irmãos nossos
despertam pela manhã acreditando que a vida não tem sentido, que em muitos momentos ela não tem razão de ser, principalmente quando as tempestades estão muito fortes. Mas aqui nessa definição fica claro que essa percepção de que a vida tem sentido e um propósito faz com que, pouco a pouco, nós entendamos que é possível, mesmo diante dessas fortes tempestades, aproveitarmos esta experiência e crescermos diante desta adversidade. E aí vem uma definição muito simples do que é ser feliz. Ser feliz é manter o equilíbrio contínuo entre a aceitação das dificuldades, cultivando a paz. Conseguimos entender isso? Ser feliz é um equilíbrio contínuo entre a aceitação das nossas dificuldades, mas cultivando a paz. Ou seja, o que está acontecendo no nosso mundo exterior, as dificuldades, as turbulências, os acontecimentos que muitas vezes não são diretamente ligados à nossa vida, mas que nos atingem, tudo isso nós podemos enfrentar mantendo dentro de nós a resignação, a aceitação, mas cultivando esta paz, essa esperança de que amanhã, no novo amanhecer, será diferente, será melhor, e assim será. Porque a vontade de Deus é que todos nós caminhemos com esta postura espiritual de esperança e com a certeza maior vibrando em nós de que é possível, sim, vencer essas adversidades. Porque todas as tempestades, elas passam. E o sol volta a brilhar. Isso é da lei. Nenhuma dor é permanente para sempre. Aí vem aqueles mais pessimistas e dizem, e a felicidade também passa. Esta felicidade íntima, edificada espiritualmente, este bem-estar espiritual, não passa. Nós enfrentamos as nossas lutas reerguidos espiritualmente e não desfalecendo, desanimados, desesperançosos, achando que amanhã pode ser pior. Isso é pessimismo. Isto é a doutrina filosófica de Sartre, mas nós somos divulgadores e cultivadores íntimos num filósofo chamado Jesus. Será que não existe uma diretriz a ser seguida para encontrarmos esta felicidade? O que vocês acham? Existe uma diretriz? Eu estou falando de receita, porque receita é de bolo. Nós estamos falando de diretrizes espirituais. Será que não existe diretrizes espirituais que vão nos conduzir a esta felicidade plena, a esse sentimento elevado de satisfação espiritual? O que vocês acham? Nós somos tímidos, né, quando nós falamos do campo espiritual, dos ensinamentos espirituais. Para outros comentários nós somos bem mais afiados, mas quando nós falamos de Jesus, falamos da nossa comunhão com Deus, falamos da nossa amizade com a espiritualidade, nós ficamos tímidos, né? Então, meus amados, nós precisamos nos aproximar mais desses irmãos superiores. Nós precisamos construir, dia após dia, uma aproximação maior e mais intensa com Jesus. Nós precisamos dialogar mais com o nosso Pai, conversar mais com Deus, com o nosso Criador. Não é fazer DR. Eu sempre falo para alguns alunos, olha, não nos atrevamos a fazer DR com Deus, porque não dá certo. Mas dialogar, abrir a alma, escancarar o nosso espírito e conversarmos com Ele, chorarmos ao lado de Deus, falando sinceramente o que nós estamos sentindo. Ah, Maria, mas Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe.
mas nós precisamos abrir a nossa alma e falar com o nosso Pai. Criar, construir este laço, para que ele se torne cada vez mais intenso, de intimidade, como Jesus construiu. Era linda a relação de Jesus com o Pai. Eles estavam sempre dialogando. Jesus nos trouxe essas diretrizes da felicidade. No Sermão do Monte, quando ele nos apresentou as bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Jesus deixou bem claro: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nossa, mas é difícil entender. Como eu posso ser bem-aventurado? Como eu posso ser feliz se eu estou sofrendo, se eu estou chorando? Jesus nos ensinou: você será consolado sim, desde que você trabalhe na sua alma a resignação, a aceitação. E o que é resignação e aceitação? É não murmurar, é não se revoltar, é não ficar apontando para Deus e falando para Ele: por que comigo? Poderia ser com Ele. Por que na minha família? Poderia ser com a família do outro. Por que na vida do outro tudo dá certo e na minha não? Nós precisamos tomar cuidado com algumas falas nossas, porque nós não sabemos o que está acontecendo de verdade na vida do outro. Não tem como mensurar a dor, o sofrimento do outro, porque muitas vezes o outro, ele já conseguiu entender, e isto acalenta a sua alma, que se ele for resignado e que se ele aceitar a vontade de Deus, ele vai alcançar esta consolação. Ele vai receber o conforto para as suas dores. Ele vai ter as suas lágrimas secadas pela misericórdia de Deus. É por isso que Jesus asseverou: bem-aventurados, felizes são os que choram, são os que sofrem, porque serão sim consolados pela misericórdia de Deus. Serão acolhidos pela bondade divina. Mas para isso é necessário que nós tenhamos um olhar íntimo para nós mesmos e observemos o que nós estamos edificando na nossa alma. É a resignação ou é a revolta? É a esperança ou é o pessimismo? É a murmuração ou é a oração? Então nós precisamos, meus irmãos, nos debruçarmos mais sobre as palavras de Jesus, principalmente o Sermão do Monte, porque lá nesse sermão ele nos mostra essas diretrizes para o caminho da verdadeira felicidade em nós, não no mundo, em nós. Porque a visão de felicidade, ela é muito diferente para muitos de nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se nós caminhamos com mansuetude, com doçura, com respeito pelo nosso semelhante, se nós temos aquele olhar manso, aquele olhar que verdadeiramente envolve o outro com o nosso carinho, com o melhor das nossas energias. Essa mansuetude, ela vai nos auxiliar nesta caminhada, onde nós vamos semear o quê? O melhor de nós. E o melhor está em nós. Essa essência divina, que já está inerente em cada um de nós, ela precisa pulsar, ela precisa vibrar cada vez mais, para que essas energias se exteriorizem. E estas energias, elas possam se entrelaçar e fortalecer a todos nós, a todos aqueles que caminham conosco, a todos os nossos amigos, a todos os nossos familiares, a todos os nossos vizinhos, a todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. E é por isso da importância da mansuetude. Feliz é aquele que caminha semeando doçura, ternura, que tem gestos de gentileza para com aqueles que estão ao seu redor. E Jesus continua: bem-aventurados, feliz é a criatura, venturosa é aquele que tem fome e
sede de justiça, que age com justiça para com seus irmãos, que não usa de 2 pesos e 2 medidas. Nós não podemos agir desta maneira. A nossa postura como cristão é a postura do homem justo. Independente de quem seja, onde quer que estejamos nós, agir com justiça. Porque todo aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Ou seja, ele será agraciado pela justiça divina e terá êxito perante a justiça dos homens. Ele será venturoso, ele será feliz. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós rogamos a Deus, nas nossas preces, a misericórdia diante dos nossos equívocos, das nossas escolhas que muitas vezes não são tão venturosas assim. Mas nós precisamos entender que feliz é aquele que é misericordioso para com o seu próximo, porque desta maneira ele também alcançará a misericórdia divina, diante das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus equívocos. E aquele que alcança a misericórdia, ele pratica a compaixão, ele sabe acolher, ele sabe reconhecer as necessidades dos seus irmãos, mesmo que esses irmãos venham até ele pedir socorro, pedir auxílio. Porque a criatura que é verdadeiramente misericordiosa, ela tem essa percepção da necessidade do outro. Ela não olha apenas para as suas necessidades. E ela consegue identificar, detectar quando o outro está sofrendo, quando o outro está passando pelas suas angústias, pelas suas dores. E ele vai até esses irmãos e os acolhe na sua misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E quando Jesus fala dos limpos de coração, ele está falando da necessidade de nós reconhecermos intimamente o que é necessário limpar da nossa alma, higienizar dos nossos espíritos, para que a nossa alma ela possa receber, absorver a luz, para que nós, como espíritos, possamos nos alimentar das energias salutares, mas para que nós possamos absorver estas energias, para que nós possamos reter estas energias em nós, a nossa alma precisa estar limpa. Nós precisamos burilar o nosso íntimo e eliminarmos de nós todos os sentimentos ínfimos que atrapalham os nossos relacionamentos, que nos impedem de ver o mundo com mais luz, de ouvirmos os nossos irmãos com mais atenção, com mais carinho, de nos doarmos aos outros, principalmente aqueles que mais necessitam de auxílio para se reerguer, de uma forma desinteressada, simplesmente pelo fato de fazer o bem, de levar o bem ao outro. Porque quando nós falamos de virtudes, nós estamos falando justamente disso, daquele ato, daquela ação constante, firme, de fazermos o bem continuadamente, seja para quem for, em que momento for. Não existe dia, nem mês, nem horário marcado para nós realizarmos o bem. O bem, ele precisa se tornar um hábito constante, precisa ser algo natural na nossa vida, para que realmente possamos praticar a verdadeira caridade uns para com os outros. E aí Jesus continua: bem-aventurados os pacificadores. Feliz é aquele que semeia a paz, a concórdia, a união. Feliz é aquele que sabe, diante das situações conflituosas, diante de desentendimentos, levar a paz através da palavra que une, que conforta,
através de uma palavra esclarecedora que faz com que nós possamos dilatar a nossa visão de mundo, o nosso entendimento diante daquele irmão que muitas vezes, em um desentendimento, nós julgamos, nós sentenciamos e ele é culpado. Eu tenho um amigo que ele sempre diz que toda história tem dois lados. Se toda história tem dois lados, não existe o réu, não existe o culpado, não existe o ofensor. O que tem que imperar é o bom diálogo. E neste bom diálogo, o entendimento. E neste entendimento, o perdão mútuo. E através do perdão, nós nos libertamos e seguimos os nossos caminhos em paz. Então, o pacificador, ele busca verdadeiramente, através das suas atitudes, unir, pacificar. Ele busca envolver a todos naquela energia de fraternidade, onde todos podem vivenciar de uma forma positiva, de uma forma amigável, de uma forma respeitadora, todos que ali estão envolvidos, muitas vezes, em uma situação de conflito. Quando nós falamos de felicidade, nós precisamos entender que quando nós estamos conversando com algumas pessoas a respeito de felicidade, nós vamos ouvir muitas expressões diversas sobre o que é felicidade. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falarem que felicidade é ter muito dinheiro. Nossa, quem tem muito dinheiro é feliz. Quem tem o poder na mão, então, é mais feliz ainda, porque com o poder você pode tudo. Há controvérsias. Ah, não, ser feliz é ter uma família maravilhosa. Sabe aquela família de comercial, de margarina, aquela família linda, maravilhosa? Amados, família perfeita não existe. E sabe por que não existe família perfeita? Porque nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos a caminho. Muitos de nós já estão trabalhando em si esse burilamento desde outras existências. Tem uma maior facilidade de ver, olhar para dentro de si, perceber o que é realmente necessário mudar e lutam com afinco e perseverança para que esta transformação ocorra e ele se renove dia após dia. Tem algumas pessoas que dizem, ah não, felicidade para mim é ter saúde. Felicidade para mim é ter beleza. E tem pessoas que levam esta questão ao extremo, o ápice da beleza. E quando eu estava estudando para esse tema, eu até brinquei comigo mesma. Eu falei, então, se felicidade é isto, ter beleza, na próxima reencarnação eu vou conversar lá no planejamento reencarnatório se eu posso vir uma mistura de Beyoncé com Angelina Jolie. Aí, né? Já imaginou essa mistura? Aí eu vou conhecer o que é felicidade. Mas a doutrina espírita nos deixa bem claro que isso não é felicidade. Isso são conquistas do mundo, mas que são passageiras, como nós que estamos aqui de passagem. Mas são as conquistas espirituais que verdadeiramente estarão em nós, fazendo parte de cada um de nós, que serão os nossos verdadeiros tesouros. E isso nós levaremos na nossa bagagem em retorno à pátria espiritual. E como é uma conquista, na nossa nova oportunidade reencarnatória, nós traremos essa conquista na nossa bagagem reencarnatória. E isso será um facilitador. Essas conquistas, vindo na nossa bagagem, vão nos fortalecer para que nós conquistemos outras, até nós atingirmos a nossa perfeição, a nossa elevação definitiva, o ápice que será a vivência plena da lei de justiça, amor e caridade. Quando nós falamos das conquistas materiais, lógico que nós precisamos do nosso bem-estar material, até porque nós estamos na dimensão material.
Então, nós precisamos do nosso trabalho, precisamos ter uma vida aonde, através dos nossos esforços materiais, nós possamos propiciar para nós e para a nossa família o nosso bem-estar material. Mas precisamos tomar cuidado com este limite das buscas das conquistas materiais. Porque ter uma casa, ter um lar, ter uma casa não, ter um lar constituído dentro de uma casa é maravilhoso. Ter um carro é ótimo, que vai nos auxiliar na nossa logística do ir e vir. Mas se eu não tenho um carro, eu vou ser infeliz por isso? Mas eu tenho metrô, eu tenho lotação, eu tenho trem, tenho os ônibus, temos Uber hoje. É diferente, porque eu estou vendo um rostinho de alguns aqui, que deve ser da época que lá no Três Marias, tinha só um ônibus que saía do Três Marias e ia para o Parque Dom Pedro. 4h30 da manhã já existia 3, 4 filas. Não tinha metrô. O trem ele passava, mas ele passava... Alguém me ajuda? O trem ele passava, ele não parava aqui. Acho que ele só parava na Patriarca. Ele parava na Patriarca e depois ele só ia parar. Então, nós só tínhamos isso. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia nós temos, olha a nossa riqueza. Então, se eu não tenho um carro, eu vou ser infeliz por causa disso? É lógico que não. Chamo o Uber. Eu subo até a Patriarca, vou de metrô. Se não, eu vou de trem. Eu tenho uma lotação. Se eu quiser, eu vou na Itinguçu. Eu não quero pegar na Itinguçu, eu vou pegar ônibus na Imperador. Olha como nós temos um leque de opções. Então, nós não precisamos ser infelizes porque não temos um carro. O que é infelicidade? Infelicidade é uma insatisfação crônica com a vida. Irmãos nossos, com um forte apego, idolatria às coisas materiais. Espíritos que estão aqui reencarnados que potencializam a mágoa, a raiva, a revolta, que não perdoam. Irmãos que têm um apego excessivo e gostam de falar, de repetir coisas angustiantes, que se alimentam de angústia, que valorizam as decepções, falam muito mais das decepções do que das vitórias. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos muitas coisas a agradecer, porque já conquistamos muitas coisas na nossa vida. Mas se nós prestarmos atenção, tem aqueles irmãozinhos, ó Senhor, aqueles irmãozinhos, que só gostam de falar das desditas, das perdas, das decepções, das amarguras. Meus amados, o que passou de negativo, o que não foi positivo, o que nós, na nossa visão, acreditamos que não foi positivo, aproveitemos as experiências. Todas as adversidades na nossa caminhada, elas precisam ser analisadas, avaliadas, como experiências necessárias para o nosso crescimento, para que nós possamos mudar a nossa visão com relação à vida. Nós não podemos ter essa insatisfação dentro de nós com relação à vida. Isso nos impede de sermos felizes, de sermos venturosos. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec, com relação a esta questão de felicidade, ele perguntou à espiritualidade: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça para o outro. Haverá, contudo, alguma forma de felicidade comum a todos os homens? Será que tem? Quem diz que tem? Quem diz que não tem? Temos sim. Olha o que a profundidade e a clareza da espiritualidade ao responder para Kardec. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral,
a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha, uma resposta simples. A espiritualidade está dizendo, olha, a tua felicidade não está na abundância, no acúmulo de riqueza, no supérfluo. Se você tiver de posse do necessário para o teu bem-estar material, fica tranquilo que você será feliz. Para a tua vida moral, trabalha dentro de si para que a tua consciência esteja em paz, esteja tranquila. Para que no momento da tua oração à noite, de agradecimento pelo dia ao nosso Pai, a tua consciência não te alerte, sabe a luzinha vermelha piscando? De nenhum mal que você tenha cometido contra o teu irmão. Então a tua consciência tranquila, em paz. Olha lá as bem-aventuranças, hein? Mansuetude, pacificador, justo. E a fé no futuro. Quando nós acreditamos na vida além da vida, nós sabemos da importância de realizarmos o melhor aqui, para que o melhor nos acompanhe em retorno à nossa pátria espiritual. E do nosso retorno aqui novamente, nós venhamos colher os frutos de tudo que nós plantamos aqui, quando aqui estivemos. Lembra lá da bem-aventurança? Que nós herdaremos a terra, seremos nós, herdeiros desta terra. E quando nós retornarmos e olharmos para trás, temos a certeza que nós colaboramos para que esse planeta tenha se tornado, e ele se tornará, um mundo melhor, um planeta venturoso. E na continuidade, nós lembramos que na psicologia moderna, ela defende a ideia de que a felicidade ela está ligada aos neurotransmissores. Ou seja, dopamina, motivação, a serotonina, o humor, a endorfina, o bem-estar. Só que na visão espírita, esses mensageiros químicos são simplesmente o reflexo biológico das conquistas morais e emocionais do espírito. Não são os neurotransmissores. É a tua conquista moral e espiritual. É o teu bom combate íntimo. É a tua consciência de que a cada novo amanhecer, Deus está te dando a oportunidade de você construir, de você realizar o melhor. Se assim não for e você escolher ser um instrumento de escândalo, a escolha é sua. Mas que você tenha a consciência que diante dessa escolha, as consequências perante as leis do nosso Criador, elas virão. E é da lei, é natural. É a justiça divina atuando na nossa vida. Então, nós precisamos entender que não é a medicação que vai nos alegrar, mas sim esse trabalho íntimo de reforma, de burilamento espiritual, de renovação a cada dia, onde nós vamos nos tornando espíritos melhores, criaturas melhores, bem-aventurados, espíritos felizes pelas boas escolhas, pelas boas realizações na nossa vida e na vida de todos aqueles que comungam nesta caminhada conosco. Aí nós podemos falar assim, como eu já ouvi numa sala de aula, mas Maria, acho que você está equivocada, porque Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Amados, não foi Jesus que disse isso. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 20, tem uma mensagem que foi recebida na Sociedade Parisiense em 1863, e o espírito comunicante era um cardeal, chamado Cardeal Morlot. Foi ele que trouxe essa mensagem falando que a felicidade não é deste mundo. Não foi Jesus. Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, nos mostrou o que é ser feliz e para ser feliz, como agir nessa bem-aventuranças. Mas mesmo neste item 20 do capítulo 5 do Evangelho, ele está falando
que a felicidade não é deste mundo, de uma forma ampla, sistêmica, porque ele está fazendo uma ligação entre a situação, a hierarquia do nosso planeta e os habitantes do nosso planeta. E a diversidade desta visão do que é felicidade para uns e do que é felicidade para outros. E ele começa, no capítulo do Evangelho, falando de como as pessoas reclamam, eu não sou feliz por causa disso, eu não sou feliz por causa daquilo. E aí ele começa a fazer esta ligação. E mesmo neste item 20, mesmo com este título, a felicidade não é deste mundo, em nenhum momento ele assevera que a felicidade não é deste mundo. Ele vai fazendo um paralelo entre o que as criaturas falam sobre felicidade e o nosso planeta Terra, a condição do nosso planeta com relação aos habitantes aqui da Terra. Vamos ler, quando chegar em casa, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 20. A felicidade não é deste mundo. E aí todos nós vamos entender realmente a colocação desse espírito comunicante. E para nós encerrarmos, tem um livro chamado Jesus no Lar. E muitos de nós utilizamos até quando estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar. E tem uma lição de número 19 chamada A Receita da Felicidade. Quem tiver este livro, Jesus no Lar, dê uma lida nessa lição 19, A Receita da Felicidade. Tadeu está lá conversando, Jesus está realizando na casa de Pedro o Evangelho no Lar. E aí Tadeu começa a falar de felicidade. Aí Jesus pergunta para ele, Tadeu, mas o que é felicidade para você? E aí Tadeu começa, como nós, a relatar as coisas externas. Aí ele começa a falar do governo de Roma, porque cobra muito impostos dele. Como nós judeus podemos ser felizes com os impostos de Roma? Com o Sinédrio, os sacerdotes do Sinédrio, com a política do Sinédrio. Aí Jesus pergunta de novo, Tadeu, mas o que é felicidade? Aí ele começa a falar, eu seria feliz se todo mundo me compreendesse. Eu seria feliz se todo mundo me admirasse, me respeitasse. Aí ele começa a falar mais ou menos como nós, né, que queremos. Eu seria feliz se o governo cobrasse menos impostos. Eu seria feliz se a minha família fosse do comercial da margarina. Eu seria feliz se de repente eu tivesse 1 milhão no banco. 1 milhão não, 2. Mais ou menos isso. Tadeu começa a relatar, mas tudo que ele relata são coisas fora dele, é tudo externo. Resumindo, o mundo fora dele tem que melhorar, as pessoas têm que melhorar para que ele seja feliz. E aí Jesus encerra o Evangelho no Lar dizendo o seguinte para Tadeu, e esse recado é para todos nós, encarnados e desencarnados. Tadeu, você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro. Proceda para com os outros como desejaria que os outros procedam para com você, Tadeu. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Simples assim. Vamos ser mansos com os outros, vamos ser justos, vamos acolher, vamos ouvir, vamos abraçar, vamos reerguer, vamos dar colo uns para com os outros. Vamos cuidar uns dos outros, vamos zelar uns pelos outros. Vamos ser gentis uns com os outros, educados. Vamos respeitar-nos uns aos outros. E com certeza o reino de Deus será estabelecido, edificado entre nós, porque Ele estará dentro de nós. E todos nós caminharemos em paz, com saúde espiritual. Paz, saúde espiritual, luz, isto é felicidade. Muita paz e muitas alegrias em nossas vidas.